edificado nessa noite, para a glória e para a honra do teu santo nome. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, paga essa luz do lado, missionária Rosileia, para mim. Me dê a sua atenção nessa noite, para que possamos ministrar essa palavra. É uma palavra forte, profunda, é um tema que não é muito pregado nas igrejas, até porque você tem que conhecer o mundo escatológico, o fim dos dias, estudar bastante para trazer essa mensagem para os corações do povo de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra e hoje Deus quer falar conosco sobre esse amor que Ele tem pela humanidade, que o pastor Fredson pregou, tem tudo a ver com essa mensagem, porque o que que Deus sempre quis foi estar perto do seu povo, estar junto com a sua igreja para abençoar e para que a igreja venha fazer o seu papel nesses últimos dias. Então essa profecia do terceiro templo é uma profecia que toda a igreja está esperando desde 1948, quando o Estado judeu de Israel na ONU, ele foi proclamado como Estado soberano de Israel. Então, desde aquele dia, já faz mais de 70 anos, essas profecias agora elas estão se cumprindo e muito rapidamente. Então, quando a igreja começar a ver que essa profecia, o templo começar a ser reconstruído em Jerusalém, o dia, a hora, o momento, o segundo, só Deus sabe. Mas por que nós temos que estudar e pregar? Para que o povo do Senhor venha ter em seu coração que quando essa profecia se cumprir, você pode ter certeza que a volta do Senhor está mais próxima de que possamos imaginar. Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. Deus falou que ele ia espalhar esse povo, ele ia tirar do Egito esse povo, ele ia colocar na terra prometida esse povo, e lá ele colocou, lá ele cumpriu com Josué, distribuiu as terras para todas as tribos. Depois veio os reinados dos reis, os juízes, eles não glorificaram a maioria, não exaltaram o nome do Senhor. E por causa disso, esse povo passou por diversas provações e até hoje não é diferente. Então, para nós entendermos essa profecia, nós vamos voltar no tempo do tabernáculo no deserto. Que tudo que Deus quis foi que seu povo, quando saísse do Egito com mão forte e poderosa, viesse cultuar o Senhor no deserto. Então o Senhor separa as tribos. Aqui você vê o acampamento de um lado, na frente, atrás, as tribos todas organizadas e o tabernáculo no meio. Aqui só entrava o sumo sacerdote para fazer a expiação do pecado. Então a profecia diz em Êxodo 25, 8 a 9, instrua, Deus falando com Moisés, instrua os israelitas a construírem para mim, para Deus, um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com um modelo que eu vou te mostrar, Moisés. E é igualmente como é lá no céu, onde Cristo está entronizado na glória. Deus mostra para ele o modelo para ele fazer na terra. E esse modelo está aqui. Deus mandou ele fazer. Aqui está o santo dos santos, aqui está o lugar santo e aqui está o lugar, o altar do sacrifício. Aqui o sacerdote sacrificava, primeiramente ele lavava a mão deles aqui na pia, e depois que ele fazia a purificação das mãos, ele pegava os sacrifícios, fazia aqui o sacrifício, daqui pegava as cinzas do sacrifício, levava aqui para o altar do incenso, e só depois que ele entrava aqui, onde está a Arca da Aliança. E quando ele entrava nesse santuário, lá na Arca da Aliança, que manifestava a glória de Deus, todo o povo dessa região, todas as tribos dessa região sentiam a presença de Deus e a Shekinah de Deus, a glória do Senhor enchia aquele santuário. E a profecia diz em Êxodo 29, 43 e 46 assim: eu me reunirei com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar
consagrarei a Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dele, dos israelitas, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, Deus soberano de Israel. Então a glória do Senhor se manifestava e Deus abençoava o seu povo, porque ele sempre quis estar perto do seu povo, para o seu povo vir glorificar e exaltar o seu santo nome. E depois de tanto tempo, depois que o povo, Josué coloca o povo em suas terras, cada tribo em sua denominação, Deus levanta Davi depois de Saul. E é interessante que Deus ele vem fazendo o plano dele dentro desse santuário. Então Davi tem um desejo de construir um templo para o Senhor. Só que a Bíblia diz que Davi era um homem de guerra, suas mãos eram muito sanguinárias, mas que o seu filho Salomão, que ia nascer, esse sim ia construir o templo. Do tabernáculo até o templo de Salomão foram quase 1000 anos adorando o Senhor no tabernáculo. Depois Salomão faz o templo para que a profecia venha a ser concluída, para que o povo venha glorificar o Senhor. E quando esse templo lhe foi construído, que é o primeiro templo em 990 a.C., foi um dos momentos mais sublimes e mais poderosos do povo de Israel. Aqui a nação, sob o comando de Salomão, tinha conquistado toda a sua redondeza, o povo estava próspero, estava em obediência ao Senhor, e a Bíblia diz, em 1 Reis 5, do 5 ao 4, diz assim: agora, porém, o Senhor, meu Deus, falando para Salomão, me deu par de todas as fronteiras, não tenho inimigos, e tudo vai bem, porque ele estava na posição com Deus. Por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi, pois o Senhor lhe disse: seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá para mim um templo em honra ao meu nome. Olha só. E esse templo foi construído, e quando tudo foi construído, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade no culto, pois a presença do Senhor era tão forte. Deus recebeu o louvor desse povo, foi tanta presença de Deus, que eles se alegraram na presença do Senhor. Eles começaram a cantar, eles começaram a louvar, os sacerdotes todos unidos com suas trombetas, e a arca da aliança, a Shekinah do Senhor, começou a fazer parte daquele culto, e Deus abençoou muito o seu povo. Foi um dos momentos mais poderosos de Israel em toda a história. Aqui dentro da arca da aliança nós temos o pote que está com o maná, aqui nós temos a vara de Arão que floresceu, e as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. E depois que o templo foi destruído por Nabucodonosor, eles voltaram do cativeiro e reconstruíram o segundo templo, que é o templo conhecido como o templo de Ageu, Zorobabel. É muito conhecido esse templo, só que esse era inferior ao primeiro, a beleza, a grandeza do primeiro templo. Mas mesmo assim, depois de 455 anos, Deus tira o povo da Babilônia. Eles retornam com Neemias, com Esdras, com Zorobabel, e construíram o segundo templo, que é conhecido também como o templo de Ageu, a glória do segundo templo. E a profecia diz assim em Ageu 2, 7 ao 9: sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Apesar de ser um templo inferior em beleza e em grandeza, mas Deus manifestou a sua Shekinah, Deus manifestou a sua glória, e a profecia se cumpriu. E esse templo foi ampliado por Herodes. Olha como ele ficou. Herodes mandou embelezar, aumentou as muralhas,
e foi uma coisa esplêndida. Olha como ficou o templo na época que Jesus ensinou. Aí aqui nós temos a fortaleza Antônia, onde os soldados romanos ficavam opostos aqui. Alguma rebelião, alguma confusão, eles desciam para contornar a situação. Aqui nós temos o pátio das mulheres, a porta formosa, nós temos o pórtico de Salomão, as muralhas. Hoje só sobrou um pedacinho dessa muralha, onde os judeus lamentam até hoje. Aqui está o pátio dos gentios, aqui está a sala do templo, a assembleia do Sinédrio, escola rabínica, e o pináculo do templo, onde Satanás levou Jesus para ser tentado. E a profecia diz em Marcos 11, 15 e 17, quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo, as escrituras declaram, o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrão. Então, quando Jesus pisa no templo, começa a ensinar, que ele chega lá pela primeira vez, ele vê que a maioria dos sacerdotes, que a maioria daquelas pessoas estava todas corrompidas, vendendo os animais, ganhando dinheiro, barganhando e fazendo coisas tremendas, e Jesus condenou. E isso mexeu com a nata, mexeu com os saduceus, mexeu com os escribas, mexeu com os mestres da lei. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, não tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Jesus não estava nem aí para aqueles que o criticavam. Jesus queria cumprir a profecia. Jesus queria abençoar o povo, ensinar no templo e dar exemplo para aquele povo que estava corrompido. E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a impactar a sua obra naquele tempo. E a profecia diz em Mateus 24, do 1 ao 2, quando Jesus saía da área do templo, depois de ensinar, seus discípulos lhe chamaram a atenção para diversas construções do edifício. Ele, porém, lhe disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo, a verdade, elas serão completamente demolidas ou derrubadas e não restará pedra sobre pedra nesse lugar. E foi justamente isso que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, da nossa era cristã. O templo foi destruído pelos romanos e os judeus foram espalhados por toda a face da terra, porque não receberam uma Mashiach, não receberam a visitação da glória de Deus, não deram crédito para o Senhor, e hoje a profecia se cumpre. Você chega lá em Jerusalém, está aqui pedra sobre pedra, como Jesus tinha falado. Está um montão de pedra e só restou aqui o muro das lamentações. E a profecia diz assim, Lucas 21, 24, serão mortos pela espada ou levados como prisioneiro para todas as nações do mundo. Foi o que aconteceu com os judeus. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que se complete e chegue o fim deles, até que o tempo deles chegue ao fim. O que é que a profecia diz? Que esse povo que não recebeu o Messias seria espalhado por todas as nações. É por isso que você vê hoje judeu em toda parte do planeta. Eles saíram aqui de Jerusalém com a destruição do templo e também na época de Bar Kokhba, quando o imperador Adriano era imperador, ele expulsou os judeus para a grande diáspora. Até aqui no Brasil, eles chegaram na Argentina, no Canadá, em Londres, toda parte do planeta Terra, eles foram dispersos como a profecia do Senhor tinha falado ao seu profeta. Então hoje, eu queria chegar aqui, o terceiro templo, o Instituto do Templo em Jerusalém, desde 1987, eles estão se programando, está tudo pronto para que a profecia do fim dos tempos aconteça. Mas só que tem esse embate aqui hoje, no lugar que era o templo de Salomão, ou o templo de Herodes, construíram o Domo da Rocha. Então hoje a gente vê que esse quadrado aqui no Oriente Médio, você vê na televisão, é o lugar mais problemático do mundo, porque aqui abrange 3 religiões, a muçulmana, o cristianismo e o judaísmo. O que é que vai acontecer? Eles estão, hoje a gente vê os acordos de Abraão,
entre o mundo saudita e Israel, e por causa desse acordo foi que teve aquele grande ataque em 7 de outubro, que o Hamas entrou em Israel, e a gente vê a guerra que está até hoje em Gaza, porque Israel fez um acordo com a Arábia Saudita para que viesse a paz no Oriente Médio, para que a profecia se cumpra. Ele reconstruiu o templo, mas só que o povo entrou em guerra e embargou. Mas a profecia diz que, apesar desses embates que a gente vê na televisão, essa guerra, esse choque de religiões, vai chegar um momento que a profecia vai se cumprir. O texto diz assim, Mateus 24, do 14 ao 15. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, que lê entenda. Então, o templo tem que ser reconstruído para a manifestação do anticristo. Hoje está tudo pronto em Israel. A menorá já está na praça, os levitas, os sacerdotes estão todos prontos, opostos. A maquete do templo já está no museu em Jerusalém. Você pode olhar aqui, será assim quando começarem a reconstruir o terceiro templo. As roupas dos sacerdotes estão todas prontas em Jerusalém. Os sacerdotes, descendentes de Arão, estão opostos, só esperando a ordem do céu para a reconstrução. Já começaram a sacrificar em Jerusalém. E o sinal mais forte do nosso dia é a novilha vermelha que já está em Israel. Essa novilha vermelha estava no Texas, nos Estados Unidos. Eles levaram para Israel e apenas 13 está lá. E elas vão fazer 3 anos esse ano. Então está tudo pronto, querido. Está tudo pronto para que a construção do templo, olha que os instrumentos estão todos prontos dos levitas, dos sacerdotes. E a profecia diz assim, mas antes disso vai acontecer isso aqui, o anticristo vem para esse templo, por isso que ele tem que ser reconstruído. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o anticristo, filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus. Então, o anticristo está chegando, a reconstrução do templo está chegando e as profecias estão todas se cumprindo. Esse aqui, Abdullah Hashem, o Mahdi do mundo islâmico, ele já está se proclamando que ele é o escolhido, que ele é o verdadeiro Papa, que ele é o verdadeiro profeta, que ele é o verdadeiro sucessor de Jesus Cristo. Aqui ele diz que ele é a verdade, a verdade é aqui, ele diz, the truth is here, a verdade é aqui, ele é o profeta do mundo islâmico. Ele está aí, pregando no mundo islâmico, dizendo que ele é o Mashiach, que Jesus chamou ele, que ele é o profeta do momento. Então a gente vê que as profecias estão se cumprindo e o mundo muçulmano está todo empolgado com esse rapaz aí, com Abdullah Hashem. Então nós temos que estar de olho nele, que realmente a profecia islâmica, eles esperam também um Mahdi, um Messias deles, né, que para nós será o anticristo. Então, queridos, o templo vai ser reconstruído, queira aqueles que acreditam, queira aqueles que não. Eu acredito na Bíblia, Apocalipse 11, 1 ao 2 diz assim: deram-me um caníssimo semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, do pátio exterior, e não o meça, pois ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, na profecia 3 anos e meio. Então, hoje, muitos estudiosos e eruditos judeus dizem que esse templo pode ser reconstruído no lado do Domo da Rocha, porque se tirar isso daqui na força, a Terceira Guerra Mundial vai explodir no Oriente Médio. Então, tudo vai ser através de uma aliança, que Daniel 27 diz. Com muito ele fará uma aliança. Quem é esse que vai fará uma aliança? É o anticristo. Com muito ele fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos na profecia. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe é decretado. Então, quando o anticristo ele reinar nesse templo, ele vai reinar durante 3 anos e meio de paz em Jerusalém, mas os 3
anos e meio, os últimos finais do seu chamado, do seu legado, ele vai romper com Israel, ele vai querer oprimir o povo e implantar a sua Sharia e o seu sistema. É nesse momento que Jesus rasga o céu e Jesus vem buscar o seu povo e destruir todas as obras de Satanás. Por isso que Apocalipse 1, 7, 8 diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que ultrapassaram lá na cruz do Calvário, que furaram ele num lado, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus vem buscar a sua igreja. As profecias estão se cumprindo. Bate uma palma para Jesus e vamos cear nessa noite. Amém? Vamos lá, meus pastores, vamos lavar as nossas mãos e vamos cear na casa do Senhor nessa noite. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. As profecias estão aí, nós temos que ministrar sobre o final dos tempos e nós temos que estar atentos com tudo o que está acontecendo no mundo. A gente vê hoje que o mundo realmente está em muitas guerras, muitos rumores de guerra, muita violência. É cumprimento da palavra do Senhor. E a cada dia mais você vai ver essas guerras no Oriente Médio, você vai ver as profecias se cumprindo no nosso olhar, através da internet, através das mídias, através dos profetas que Deus tem levantado para pregar os final dos dias. E nós estamos aqui nessa noite para lembrar de tudo isso que Deus prometeu, as profecias que são verdadeiras diante do Senhor, para que a gente venha se alegrar na presença dEle. A palavra diz: fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia é para isso, para nós reconhecermos que Jesus é o Machia, que Ele é o Cristo, que Ele é ungido, e tudo que Ele fez, nós temos que valorizar. É em memória do que Ele fez por mim e por você ali na cruz do Calvário. Amém? Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Podeis servir, o hino vai estar aí, você pode louvar comigo, amém? (301) da harpa cristã. Vamos adorar o Senhor. Cristo já nos preparou com um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Adoro o Senhor. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Adoro o Senhor. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar à praia, então, vem pelgo, peixe e pão, e Jesus os convida a ceia, vim. Louva o Senhor. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Jesus. Podeis comer o pão, queridos. Podeis comer o pão. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o Filho
vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que já está tudo preparado, queridos. Adora o Senhor nessa noite, glorifica, exalta e ceia. O Mestre chama, Ele te chama essa noite, Ele te convida nessa noite. Te alegra na presença do Senhor nessa noite. Água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Todos nós, a sua igreja, naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro. A igreja é o Cordeiro do Senhor, irá criar em santa luz. Diga para o Senhor nessa noite: vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou ao seu discípulo e disse: cada um beba dele. Olha a profecia poderosa. Porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos nessa noite. Preste atenção. Ao que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele grande dia no arrebatamento da igreja, em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Hino 39 da harpa cristã, alvo mais que a neve. Vamos adorar o Senhor, meus amados irmãos. A letra está no telão. Eu adoro o teu Deus nessa noite. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Diga para o Senhor: bendito, bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Adora, adora, eu quero ouvir você adorando ao Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Podes tomar o vinho glorificando o nome do Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. se Nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos
e seguirmos na tua luz. Diga pro Senhor: tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. Vamos ficar de pé, queridos, já estamos encerrando. De amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna. Senhor, adora Ele nessa noite, glorifica, exalta, vai. O mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, Senhor. Aleluia, Jesus, glorificamos o teu nome nessa noite, exaltamos, Pai, o teu nome nessa noite. Você que quer uma oração especial, venha aqui na frente, já vamos terminar fazendo a oração pastoral, amém? Maravilhoso e eterno Deus, te apresentamos a tua eleita, a tua igreja nessa noite, que veio cear nessa casa de oração. Fecha teus olhos nessa noite. Ele está aqui nessa noite, o Deus soberano de Israel. Senhor, nós te apresentamos os teus filhos, as tuas filhas que vieram, Senhor, cear nessa noite, nessa casa de oração. Queremos te apresentar a vida de cada um, Senhor Jesus, o pedido de cada um nessa noite. Queremos te apresentar nessa noite tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que tu tem prometido a cada um de nós. Te apresentamos o nosso perdão nessa noite, te apresentamos as nossas petições, as promessas, meu Pai, que tu ainda vai cumprir nessa terra, na vida dos teus servos. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para lembrar desse momento especial em memória de tudo que tu fizeste. Nós estamos aqui, Senhor, em Pentecoste, como em Pentecoste, Senhor, nessa noite. Pentecoste representa hoje para a igreja do Senhor a alegria, a oração fervorosa, a alegria de estar na sua presença nessa noite, Pai. Nós te apresentamos, meu Pai, cada família que está aqui. Nós repreendemos todo o mal contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos sonhos, contra os nossos filhos. Nós te apresentamos nessa noite a nossa saúde. Nós te apresentamos nessa noite os milagres que tu já operou nessa casa de oração, na vida da Naí, na vida da Socorro, na vida do Diego. Vai, Senhor, visitando nessa noite os enfermos nos hospitais. Vai visitando nessa noite aquele que não tem mais a força para caminhar, aquele, Senhor, que apostatou da fé. Vai em encontro dele nessa noite, Senhor Jesus. Nós te apresentamos nessa noite todos os nossos sonhos, tudo aquilo, Senhor, que temos colocado diante de Ti em oração nessa noite. E nós profetizamos que o melhor dessa terra será para a Tua igreja. Nós profetizamos nessa terra que nada vai nos vencer, que a Tua presença, que a Tua Shekinah será maior do que as nossas lutas nessa terra. Eu creio, Senhor, nas Tuas bênçãos. Eu creio que Tu tem bênçãos sobre cada um nessa noite. Cada família que está aqui, abençoa as famílias que vêm de perto, que vêm de longe, as famílias da live. Vai abençoando, Senhor. Faz o Teu querer na nossa vida, na nossa casa. Nós profetizamos as Tuas bênçãos alcançando a nossa casa, a nossa família nessa noite. Nós profetizamos que Tu está alcançando aqueles que estão afastados. Nós profetizamos que Tu vai salvar, que Tu vai curar, que Tu vai transformar, assim como Tu mudou o cativeiro das nossas vidas, assim como Tu muda o cativeiro, Senhor, daqueles que creem em Ti. As profecias a cada dia se cumprem. A Tua volta está próxima, Senhor. Por isso nós estamos aqui pregando arrependimento. Por isso nós estamos aqui confirmando as profecias que Tu existe, que a Bíblia é a verdade.
e que tu venha abençoar nessa noite todos aqueles que trabalham, todos aqueles que têm o seu negócio. Abençoa, prospera nessa noite, prosperidade espirituais, prosperidade materiais. Vai abençoando os nossos jovens, vai abençoando os nossos anciões, as nossas senhoras que estão aqui, as nossas crianças que estão aqui, a juventude desse ministério. Vai abençoando nessa noite. Nós não somos daqui, existe um lugar melhor para conosco, e esse lugar é a presença de Deus, é estar com Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele carrega um vazio na alma tão grande. Aqueles que têm a presença do Senhor são mais poderosos, são mais felizes, são mais fervorosos, são mais gratificados, são mais, Senhor, alicerçados na Tua presença. Nos dá, Senhor, uma semana, uma EBF maravilhosa, uma semana que vai entrar. Se Tu não voltares, queremos estar contigo, Senhor, fazendo a Tua obra, fazendo o Teu querer. Vai abençoando nessa noite. Eu estou profetizando as bênçãos do Senhor sobre a Tua casa, sobre o Teu ministério, sobre a Tua família nessa noite. Agarra a bênção, agarra a palavra profética. Diga para o Senhor que a tua casa é do Senhor, que a tua família é do Senhor. Abre a tua boca, profetiza nessa noite. Vai fazendo, vai operando, Pai. Vai operando as maravilhas nessa casa de oração. Vai operando os teus milagres. Vai confirmando as promessas. Vai confirmando as profecias. Tudo que sai desse altar para abençoar a vida do teu povo nessa casa de oração. Nos dá vigor, nos dá força. Que possamos ser renovados na tua presença. Que possamos ser renovados ainda mais fortes. Nós não somos daqui. Nós estamos esperando a redenção do mundo. Nós estamos esperando Yeshua HaMashiach rasgar o céu para encontrarmos com Ele nos ares. Não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, porque estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com essa igreja, com toda essa família da adoração e graça, para todos sempre. Amém. Receba, bate palma para Jesus. Está encerrado o nosso culto.